E aí, gente, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho, nessa aula introdutória, sobre a distinção, a diferença entre matéria e energia, beleza? A gente entende como matéria tudo aquilo que constitui o universo, tudo bem? Matéria e energia juntos são aquilo de que é formado o universo, tudo bem? Tudo que existe no universo ou é energia ou é matéria, beleza? Como a gente pode classificar a matéria? A gente tem dois tipos de classificação, dois critérios para classificar a matéria. Quanto ao estado físico ou quanto à composição dessa substância. Se a gente for falar de estado físico, a gente pode classificar a matéria como pertencente ao estado sólido, líquido ou gasoso, beleza? Quanto à composição, quanto àquilo do qual ela é formada, a gente pode falar que a matéria ou ela é um elemento, ou ela é um composto, ou ela é uma mistura. Quanto à composição, quanto aos constituintes daquela substância, ou ela é um elemento, ou ela é um composto, ou ela é uma mistura, beleza? Sobre os estados físicos, você bem conhece, a gente tem os estados físicos sólido, líquido e gasoso. São conhecidos também outros estados físicos, mas para o nosso propósito hoje aqui, isso não é tão relevante, vamos nos ater a falar dos clássicos, tá bom? Sólido, líquido e gasoso. Mas o que distingue cada um deles? Por que existe o sólido, líquido e o gasoso? Por que algumas substâncias se apresentam como sólidas, outras como líquidas e ainda outras como gasosas? Vamos pensar em três critérios para isso. Se liga. Quanto à forma, quanto ao que acontece com a substância quando você a aquece e a capacidade que ela tem de ser comprimida. No sólido, a forma é fixa. Não importa em que recipiente você coloque uma substância sólida, ela sempre vai ter aquela forma, tudo bem? Pega um cubinho de gelo, não importa em que recipiente você o coloque, num copo, numa jarra, em cima da mesa, ele sempre vai ter aquela forma de cubo de gelo, beleza? A substância, quando ela é líquida ou gasosa, essa forma é variável, ela depende do recipiente no qual ela se encontra, beleza? O que acontece quanto ao aquecimento é que no sólido e no líquido, essa expansão ela é pequena, ela é baixa. Ainda que você esquente, embora possa haver uma expansão, há também uma contração se você esfriar, ela é ínfima, ela é muito pequena comparado ao que acontece no gasoso, onde essa expansão ela é infinita, ela não tem limites. Quanto à compressibilidade, no sólido e no líquido, ela é baixa, tudo bem? São estados físicos pouco compressíveis. Já o gasoso, a compressibilidade ela é alta. Há muito espaço entre as partículas e é o bastante para que você aproxime essas partículas e seja uma compressibilidade bem alta, comparado a sólido e líquido, beleza? E será que é possível mudar, perpassar entre esses estados físicos? Será que dá para transformar um sólido num líquido num gás? Fazer esse caminho oposto? Você provavelmente conhece esse tipo de transformação. Passando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, diretamente do sólido para o gás ou do gás para o sólido. Quando você passa do sólido para o líquido, você diz que aquela substância sofreu um processo de fusão. Se você fizer o caminho contrário, do líquido para o sólido, é o que a gente chama de congelamento ou solidificação. Beleza? Do líquido para o gasoso, você tem o processo de evaporação. Você muito provavelmente já ouviu as expressões de ebulição, que é o que acontece quando você atinge um determinado ponto, uma determinada temperatura, sob determinada pressão daquela substância, e ela passa do líquido para o gasoso. Ou você já ouviu a expressão calefação, que é o que a gente costuma atribuir àquele processo de, por exemplo, você jogar água numa chapa quente e imediatamente você tem aquela formação de vapor sobre a chapa. Isso é uma passagem do líquido para o gasoso, tudo bem? Se você parar para pensar, isso é uma ebulição, mas ela é imediata porque a superfície daquele material, a chapa, por exemplo, já está numa temperatura até maior do que a temperatura de ebulição daquela substância, beleza? Você pode passar diretamente do gás para o sólido ou do sólido para o gás, que é o que a gente chama de sublimação ou ressublimação. É o que acontece, por exemplo, com substâncias como o iodo ou o dióxido de carbono, o gás carbônico, que você conhece também talvez com o nome de gelo seco, beleza? Agora, o que acontece lá no ambiente das partículas? Como é que funciona, o que está acontecendo lá no mundo das moléculas, dos átomos, dos íons?
Quem explica isso é a chamada teoria cinético-molecular, e ela tem algumas premissas que a gente vai precisar para entender algumas coisas. Se liga. Então a gente entende que toda matéria é formada por pequenas partículas, tá? Que a gente chama de átomos, moléculas, íons, tudo bem? E que estes estão em constante movimento. Esse movimento ele é retilíneo, tudo bem? Essas partículas se propagam, elas perpassam o espaço somente em linha reta. Há forças de atração e repulsão entre essas partículas, tudo bem? Você tem energia nessas partículas, associadas ao movimento das partículas, há uma energia intrínseca a elas, tudo bem? As energias de ligação que há entre essas partículas, tudo bem? Entre os átomos que constituem, no caso de moléculas, ou íons, se forem íons compostos, tudo bem? E isso é muito importante lá na frente. Essa energia depende da temperatura. Variar a temperatura altera, afeta a energia intrínseca dessas partículas, a energia associada a essas partículas, beleza? Essas premissas vão nos ajudar bastante em estudos mais para frente, e a gente chama tudo isso de teoria cinético-molecular, beleza? Agora vamos tentar entender a diferença entre transformações ou fenômenos físicos e químicos, tá? Numa transformação química, você tem necessariamente uma alteração na composição das substâncias. Antes e depois que essa transformação acontece, a transformação química, as substâncias são alteradas, tudo bem? Você tem a substância A antes do fenômeno químico, da transformação química, e ela agora é uma substância B, depois que o fenômeno aconteceu. Isso é o que acontece, por exemplo, na combustão. Combustão é um nome chique, é o nome que os químicos dão à queima de alguma coisa. Queimar alguma coisa para um químico é uma combustão, isso é uma reação química. Tudo bem? E você tem uma mudança, uma alteração de substância antes e depois de queimar uma substância, de queimar um pedaço de papel, queimar madeira, lenha, por exemplo, tá? O fato de uma fruta apodrecer, do leite azedar, tudo isso são transformações químicas, porque você tem a alteração nas substâncias que estão ali presentes. A ferrugem, a formação da ferrugem, enferrujar um prego, tá? A maçaneta de uma porta. O processo digestivo é cheio de transformações químicas, tudo bem? Você tem a formação de novas substâncias. Já nas transformações físicas, nas alterações físicas, nos fenômenos físicos, você tem uma mudança, você tem uma transformação, só que não há mudança na composição das substâncias. A fusão, por exemplo, que a gente acabou de falar, a passagem do sólido para o líquido, não transforma uma substância em outra. O fato do sorvete derreter, o sorvete é uma mistura, não é uma substância, tá? Ele é formado por uma infinidade de substâncias, não transforma nenhuma delas em outra substância. O fato do gelo derreter, você tirar o gelo, deixar ele no copo e aos poucos ele vai formando aquela água na forma líquida, não muda o fato de que gelo é H2O e água líquida também é H2O. Tudo bem? O fato de você cortar papel, ele ainda é feito basicamente de celulose. Tudo bem? Ferver uma substância, ferver água, por exemplo, o que você vê saindo da panela, né, assassinando aqui a química chamando de fumacinha, aquele vapor que você vê é água, tudo bem? Cortar alguma coisa, um pedaço de madeira, um pedaço de bolo, tudo que tinha antes de você cortar o bolo, está lá depois que você corta o bolo, não há mudança na substância, beleza? Bom, a gente já falou de matéria, mas afinal o que é energia? Tudo bem? A gente define energia como a capacidade de realizar trabalho ou de transferir calor, tudo bem? E basicamente tem dois tipos de energia, tá bom? Tem a energia cinética e a energia potencial. Todo tipo de energia a gente pode classificar genericamente como ou energia cinética ou energia potencial. A energia cinética, gente, é a energia associada ao movimento de uma partícula. A partícula pode ser um corpo, um carro, que está acostumado a estudar isso em física, né? Energia cinética, meio de mv², mas pode ser uma partícula, tem vários tipos de energia cinética. Como é a energia associada ao movimento, a gente pode classificar, entender essa energia cinética como tendo uma origem térmica, uma origem mecânica, tá? Elétrica ou mesmo acústica, que tem a ver com o som. Energia cinética, energia associada ao movimento, como você vê nessas imagens. E energia potencial? A energia potencial ela é associada à posição relativa do objeto, tudo bem? É uma energia intrínseca ao objeto e que tem a ver com a sua posição, onde é que ele está. Você tem energia potencial gravitacional, energia potencial química dentro das ligações químicas, nas moléculas ou nos íons. A energia potencial eletrostática, tá?
derivada da atração entre cargas opostas, tudo bem? E, por exemplo, a energia dentro de uma mola, quando você a comprime, por exemplo, ali dentro você tem uma energia guardada para quando você soltar, você relaxar essa pressão que você faz sobre a mola, ela vai voltar ao seu estado natural com o tempo, beleza? Genericamente, existe uma lei chamada Lei da Conservação da Energia, que a gente vai estudar melhor um pouco mais para frente, num ramo da ciência chamado termodinâmica, tudo bem? Então, você sempre tem uma conservação da energia. Você tem transformação de uma forma de energia em outra, mas você nunca vai criar energia ou destruir, perder energia que você já tinha. Você sempre vai ter a mesma quantidade de energia. Ela apenas vai se transformar de uma forma em outra forma de energia. Por exemplo, a energia química de uma pilha transforma-se em energia luminosa quando você vê o feixe da lanterna acesa. A energia química do combustível transforma-se em energia mecânica do movimento do carro, entre outros tipos, tá bom? Energia química do alimento transforma-se em energia mecânica para você andar de bike. Energia elétrica, energia luminosa, energia química, olha o contrário aqui, beleza? Energia elétrica, tá bom? Transforma-se em energia na forma de calor. O calor é uma forma de energia, tá bom? Então você provavelmente já ouviu essa frase, né? Que a energia ela não pode ser criada e nem destruída, mas apenas convertida, transformada de uma forma em outra, beleza? O que é importante para as nossas próximas aulas? Eu sugiro que você leve isso com você para sempre aí ao longo dos seus estudos. Tudo na natureza procura um estado de menor energia. Sistemas mais estáveis são aqueles de menor energia, tudo bem? Então, é muito mais estável uma situação onde um peso está no chão do que ele estando erguido, levantado, acima do solo. A energia aqui é maior, no caso a energia potencial, do que aqui no chão. Tudo bem? A mola esticada, ela é menos estável, ela tem uma energia intrínseca maior do que a mola relaxada, sem movimento, tudo bem? Então é mais estável, tem menor energia a mola relaxada do que ela esticada ou mesmo comprimida. As partículas separadas têm uma energia cinética eletrostática, como eu comentei, maior, então é menos estável do que elas estando mais próximas. Por isso que elas tendem a se juntar. Esse é um dos princípios da formação de um composto químico, beleza? De uma ligação química. Essa é a ideia para distinguir matéria e energia. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários que a gente tenta dar uma força, tá bom? Muito obrigado pela atenção, valeu e até a próxima aula. Obrigado, gente. Valeu!